O deputado federal Ricardo Barros, do PP, é um dos principais líderes do Centrão no Congresso Nacional, todo mundo sabe. Engajado na campanha de Bolsonaro neste ano de 2022, sua adesão ao governo Lula ainda é uma incógnita. Em entrevista concedida ao jornal Gazeta do Povo, Barros diz que o Centro não vai entregar tudo o que Lula quer. Abro aspas. O Lula não vai conseguir tudo, especialmente retrocessos na reforma trabalhista que estão sendo anunciados. E a liberdade para gastar sem limites que também não vai ser dada. Fecho aspas. Essa é só uma amostra da dificuldade que Lula terá para governar, minha gente. Isso é fato ou isso vai ser como essas coisas que a gente ouve em campanha, né? Vai entrar para o ramo da pós-verdade e vai ser ressignificado. A gente está vendo aí a disposição do Congresso nessas PECs, né? São PECs que o Congresso está passando e negociando porque ele quer manter o orçamento secreto, que agora é o orçamento com amor. E aí? Fato, Deise, vão manter, vão ser mesmo aquela oposição ao governo Lula? Não. Eu acho que tem um ponto, assim, o Congresso, o último Congresso de 2018, ele era um Congresso conservador. A gente teve uma renovação agora de 39%. Ok, o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, tem o maior número de deputados, mas o PT vem logo depois, e o Lula fez uma frente ampla. Mas tem alguns pontos que estão sendo, algumas peças nesse xadrez que estão sendo movidas agora, que elas são bem simbólicas e bem fortes. Por exemplo, o Arthur Lira já declarou que está praticamente apoiando o Lula, deve ser reeleito presidente da casa, não lembro se pode, mas se ele não for, ele vai indicar algum sucessor. O Kassab também já entrou nessa jogada com o Lula, né? Mentira! Tu não viu? Quem é que poderia esperar? Que surpresa! Porque tu não viu? Esperar que o Kassab ia exatamente. Tem um amigo meu que ele sempre fala assim: o dia que o mundo acabar, tu olha para onde que o Kassab está correndo, que é para lá que tu vai te salvar, né? O Kassab. Então isso já mostra um jogo político, já mostra para onde que ele vai. Por mais que o PL tenha toda essa gama de parlamentares que tecnicamente são oposição ao Lula, a gente sabe como o Congresso funciona. A maior base ainda é o Centrão, e o Centrão vai votar com Lula. Eu acredito que os problemas que nós vamos ver são mais em pautas sociais, ambientais, porque daí a gente tem um núcleo bolsonarista que é muito forte ali com a Damares, com o Salles, que pode fazer oposição, mas de resto a gente vai ver um grande balcão de negócios. Isso eu não tenho a menor dúvida. E o Lula não vai ter essa oposição toda que estão imaginando, porque tem personagens políticos aqui muito fortes, velhas raposas da política brasileira, que já declararam apoio a ele, né? Então... Olha, mas assim, a oposição, doutor Luiz Felipe, vai conseguir fazer uma oposição de verdade se a PEC da transição for aprovada? O número da oposição, ela, que nem fala a professora Deise, é expressivo. Não é um número a ser desconsiderado. Mas o Centrão, eu não me recordo quando ele não foi governo. Desde Fernando Henrique até... O MDB teve um ano do governo Lula que ele não fez parte da coalizão principal. Um ano. Ele estava negociando. Então, devia estar. Então, eu não acredito que vai ter essa dificuldade do governo Lula de fazer esses arranjos, até porque o perfil do Lula, diferente do que o Bolsonaro fez no começo do governo, dizer que não ia negociar com o Congresso, que ele fazia política e o Congresso que fosse cobrado, que não funcionou, ele teve que acabar sendo se render ao próprio Centrão, vai seguir o fluxo aí desde 1800 aí, que é o que o Brasil sabe fazer. Os efeitos que me preocupam mais, quando o Jair Bolsonaro fez o acordo com o Centrão, quais foram os efeitos? Os escândalos do MEC, o escândalo da Condevasf, ou seja, pessoas ligadas a esses parlamentares acabaram desviando dinheiro público de novo. Então, acho que o grande problema do Centrão acaba sendo esse, a forma de controlá-lo e dificilmente eu acho que ele não entra na oposição. Dá para confiar no PP, Tomé? É muito difícil, né? O Centrão, ele vai para onde está o dinheiro, onde está o poder. Sempre foi assim no passado. Eles sempre tiveram do lado do governo. A grande questão é que no governo de Jair Bolsonaro havia uma composição com o Centrão. E é muito diferente você compor e você comprar. E o que eu sinto que vai acontecer por todos os indícios que nós temos, por tudo que aconteceu no passado,
pelas mesmas pessoas retornando, é que vão voltar a comprar, seja comprar realmente como fizeram no passado ou entregando para eles cargos que deem poder. Eu acho muito difícil a gente segurar o Brasil num caminho que seja seguro para a sociedade brasileira com essa turma que está aí. PT, PSOL, Rede, essa turma toda de esquerda, a gente já sabe como vai votar. Para que junto o Centrão, né, do jeito que eles vão se compor junto com esse novo governo, se torna muito perigoso. Claro que nós vamos ter que fazer uma oposição muito grande a tudo, vamos ter que olhar para cada coisa. A população na rua também vai ter que fazer muita pressão nas pessoas que estão lá para poder defender a nação brasileira, mas não vai ser fácil. Vão ser 4 anos muito difíceis para nós, principalmente se por alguma medida que eles vão tomar jurídica, né, com as interpretações da lei, tirarem os direitos políticos do nosso atual presidente Jair Bolsonaro. Até porque já não tem mais centrão, né, Bissoli? O Lula, semana passada, ele falou que ele não vê o centrão. Ele vê uma organização de parlamentares democraticamente eleitos e coisa do tipo, né? E tá certo ele, Pavinato, porque, na verdade, o que a gente tem? As pessoas não olhando que esse chamado centrão está em todo o governo, ou seja, que nem o Tomé muito bem colocou aqui, quem está lá na esquerda, você já sabe que lado vai estar. Ganha o governo outro, ou vai estar na situação, ou vai estar na oposição. Do outro lado também tem um extremo assim. Problemas são esses que na hora da eleição se fazem próximos daqueles que você vota porque acredita que tem a sua ideologia, o seu pensamento, e no dia seguinte estão no outro lado do balcão conversando com um outro. E por que isso acontece? Porque enquanto você está em casa, ideologicamente pensando em quem votar, o que fazer, eles estão fisiologicamente pensando a mesma coisa. Enquanto você vê lá a presidente que apresenta a proposta de governo, programa, eles não estão pensando de forma programática, é pragmática a análise deles. Enfim, aí você vai para a rua fazer manifesto, você vai fazer o embate, dizer o que você acredita. Eles vão fazer o combate dentro da Casa Legislativa de tirar da frente quem atrapalha. Então, enquanto você fica acreditando numa questão muito mais sonhática, eles estão lá de forma pragmática e você vai sempre dar o voto naquele que te engana no final. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, a gente tem essas anomalias. Sabe o que eu acho que o povo devia fazer? Eu acho que o povo devia ter uma lista, né? Quem é que falou que vai de direita aqui, quem é que falou que é de esquerda? Aí vai ver as votações dessa pessoa e do partido. Aí não tem que fazer campanha a favor de um candidato ou de outro. Aí o povo vai fazer campanha contra o cara que mentiu e contra o partido que ele tá, para aprender a tomar vergonha. A gente precisa começar a fazer coisas assim, mais à brasileira aqui, porque o pessoal chega, promete, não fala nada, o povo vai lá dar o voto de confiança e eles ficam com o iate, o que eu falei aqui, piroga pro povo. Ele fica com a embarcaçãozinha de madeira. Não dá. Então a gente precisa aprender a cobrar. A gente precisa saber que a gente tem o poder na mão e passar a exercê-lo de fato.